como cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. O que eu te digo, eu não vendo chiclete. Hoje tem gol de quem? Claro que é do BR. Agora que eu falo, mando no sapatinho. Quem tá voltando aí é o Felipe Coutinho. No São João do São do Vasco. Eu mando pirueta. Tu sabe que o Coutinho é melhor que a Rascaeta. Com certeza me deixou muito feliz. Agora que eu te falo, escuta o negócio. San Januário é meu e o Maracanã. Vasco! Vasco! Beth, o que você acha da possibilidade do Felipe Coutinho vir pro Vasco? Muito se fala que ele já está sentado de jogar no Vasco. Como é que está a expectativa dentro do vestiário com a possibilidade de jogar com o Felipe Coutinho? Ah, muito grande. Estamos falando de un jugador de mucha calidad, de mucha trayectoria que nos puede venir a ayudar mucho. Es de la base de Vasco, es de la casa, entonces a gente está esperando mucho la llegada de él. Él tiene una posibilidad de hablar con él, está muy entusiasmado con eso y tiene muchas ganas de ayudar a nós, así que a gente espera por él. Digamos. Deus. Ai, meu Deus, obrigado. Ah! Você é foda, caralho, vamos! Se tem jogo do Vascão, pra barreira logo eu vou. Você vê o caldeirão, os ingressos já esgotou. Compira até tiro certo, foi o pai que falou. Que o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Que o Coutinho voltou querendo demais. Anota mais 3 pontinhos na conta do pai. A barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, Cruz Maltinos e Cruz Maltinas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, noite de domingo, quase madrugada, quase madruga de segunda, né? A fatídica segunda-feira, meus amigos, rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou, tivemos muitos empates nessa rodada, porém, todavia, entretanto, apesar dos apesares, o Vasco segue fora da zona do rebaixamento. A gente vai falar desse assunto, vocês vão entender o que está acontecendo. A situação do Vasco não é boa, não se iludam por o Vasco não ter entrado no Z4, mas a situação vem piorando rodada após rodada e vocês vão entender, tá, aonde eu quero chegar. Vamos falar também aí da situação envolvendo o atleta, será que chega mais jogadores? Vamos falar também, né? Eu quero deixar bem claro para vocês uma situação do jogo do Botafogo, a questão do Paiva, do Dimitri Payet, teve inscrito aqui do canal e ficou chateado comigo e coisa e tal. A gente vai falar da rodada, Vasco e Fortaleza, então nos acompanhe, né, até o final. Dito isso, sem muita encheção de saco hoje, olha só uma coisa, hein? Mais nada. Uma coisa só, se torne membro para concorrer a 2 camisas do Vasco, R$2 por mês. Show? E ó, deixa o like. Não é possível que a gente faz um conteúdo tão ruim, né? Dá essa força aqui para amigo de vocês. Valeu, família. Vascaíno ajuda Vascaíno. Valeu, galera. Dito isso, então bora lá então. É o seguinte, primeiramente,
Quero começar a falar aqui da partida de ontem, não do jogo. Eu já falei do jogo ontem, a gente já falou do panorama, relaxa, não vou ficar repetindo, não vai ser CD arranhado não, tá? Só quero fazer uma correção e pedir 1000 perdões para vocês, porque ontem eu ia falar que, na minha opinião, o Léo Jardim não frangou, mas ele falhou, tá? Aí eu falei que ele não falhou, falhou sim, tá? Perdão, 1000 perdões para vocês, falhou e falhou feio, né? Aí eu até explanei, né, a explicação que ele tentou fazer. Eu acredito que ele pensou em fazer 2 movimentos, acabou que não fez nenhum, ele ficou indeciso, se ele fazia a concha ou se fazia a queda para o lado. Quando ele foi pensar em fazer alguma coisa, a bola passou. Fato é que foi falha, né, claríssima, gravíssima, né? Tem alguns amigos falaram aqui no comentário, é a mais pura verdade. Um goleiro de nível de seleção que pega todas as bolas mais difíceis, faz umas defesaças e entrega a paçoca. Inclusive, minutos antes, ele já tinha feito uma defesaça, né? Então, falha grave do Léo Jardim. Minha humilde opinião, gente. Aí tem gente falando assim, eu acho maneiro, acho muito maneiro. É a galera que é engenheiro de obra pronta, né? Que espera tudo, todo mundo pra falar, aí quer gerar uma opinião diferente. Isso é que eu acho legal. Eu não, eu sou aquele cara que eu dou minha opinião independentemente dos outros. Se todo mundo vai falar o contrário, não sei. Eu vou dar minha opinião. Então ontem eu dei minha opinião em relação ao Paiva antes da coletiva, tá? Porque demorou muito para ser divulgada a coletiva, sair a coletiva, eu não tinha muito tempo para ficar enrolando, senão o canal aqui atrasa o nosso cronograma, tá? E aí o que acontece? O Paiva falou na coletiva que a escolha de retirar o Payet de campo teria sido por opção tática teria sido por opção médica, né? Segundo ele, o departamento médico falou que ele só poderia atuar ali no máximo uns 45 minutos, para não forçar, para preservar o atleta, para evitar do jogador aí de repente ficar mais jogos fora por conta de uma lesão, de uma nova lesão, né? Recorrente. Até essa página, né? Até a página 2, então a primeira página da parada, a capa do livro, a contracapa, ok. Não, isso a gente entende. Agora, o que eu quero entender, torcedor, é que o Payet ficou fora de 5 jogos por conta de um estiramento na coxa, que quando foi no segundo jogo, para o terceiro, ele já estava fazendo transição para o gramado, já estava fazendo treinamento comum. Só não estava jogando em alto nível, mas já estava fazendo treinamento no gramado, coisa e tal, aquele trotezinho, aquelas coisas. E agora nos últimos dias, na última semana, nos quase últimos 10 dias aí, ele ficou mais fortalecendo a parte muscular para não, né, haver outro estiramento. Concordam? Então assim, eu achei estranho. Esse tempo todo, e aí só pode colocar ele 45 minutos. Mas é o seguinte, se a ordem veio lá do departamento médico, ok. Tá? Isso eu entendi. Agora, o que eu não entendi, agora vocês vão raciocinar comigo, minha família, meus amigos, minha rapaz. O Guilherme Estrela teve que sair do jogo, porque, né, saiu lesionado, coisa e tal. Né? No primeiro momento, eu sem saber que o Payet só iria jogar 45 minutos, todo mundo, na verdade, falou, porra, perfeito. Saiu um 10 pelo outro, que já era um movimento natural esperado durante a partida. Caso o Estrela não se lesionasse, ou ele ou o JP, um dos dois iriam ali deixar o gramado na segunda etapa para entrar o francês. Ou vice-versa, ou o francês começava a titular para um desses dois entrar. Isso aí era carta marcada, ok. Só que ninguém sabia, que foi divulgado depois do jogo, é que ele só poderia jogar 45 minutos. E tá certo, também não pode falar antes do jogo para não entregar a arma pro Botafogo. Até aí, gente, dentro do script, eu só quero entender, tá? Eu só quero entender o porquê que o Paiva, então, sabendo que o Payet só poderia atuar 45, me coloca ele aos 20 do primeiro tempo, e tira ele aos 15 do segundo. Com o Vasco precisando ganhar dentro de casa. Álvaro, mas ele tava faltando um pouco de ritmo. Mas para ganhar o ritmo tem que jogar. É igual o goleiro. Se o goleiro não jogar nunca, não vai ter tempo de bola, ritmo de jogo nunca. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Por que ele não fez outra substituição então no lugar do Payet quando saiu o Estrela? Porque, por exemplo, ele já não entrou com o Sforza. O Paiva, bom, então já que saiu o Estrela, vamos manter o JP. Vou colocar o Sforza, que é novo, tem ali imponência física, tem pulmão, rapaz novo, aguenta correr, vai marcar, tem certa qualidade ali. A gente perde um pouco tecnicamente no primeiro tempo, mas daqui a pouco no começo do segundo tempo eu tiro ou o JP ou outro cara e coloco o Payet. Eu faria isso. Ou de repente tirava o Vitor Luiz, colocava o Payet do lado esquerdo, voltava o Piton para a lateral, assim como ele fez. Eu faria isso. Eu só quero entender, é aí onde eu falo que ele mexeu errado, galera. Por exemplo, isso aí para manter o time ali atacando.
Se ele, por exemplo, não, o Estrela machucou, o que ele poderia ter feito? Não, faz o seguinte então, vamos manter o time aqui, vamos dar uma seguradinha, vem cá Zé Gabriel, emergência, o Estrela vai ter que sair, vai lá você Zé Gabriel, Paiê, vem cá no segundo tempo, já fica ligado, no intervalo você já vai entrar, eu vou tirar outra pessoa, você entra Paiê, porque aí gente, ele não queimaria uma substituição, vocês estão entendendo? Então, de uma forma ou de outra, o Paiva mexeu errado, gente. Porque, bem ou mal, ele queimou uma substituição. Porque saiu o Estrela para entrar o Paiê. Depois ele tirou o Paiê para colocar o Sforza. Vocês entendem, gente? Então, assim, na minha opinião, na minha concepção, o Paiva errou. E não é de outro mundo errar, gente. Faz parte errar. Não é porque o Paiva acertou um jogo, acertou outro, mais ou menos aqui, mais ou menos ali, que ele não vai errar. O Ramon Dias errava também. Esses dias a gente viu o Abel Ferreira errando feio no Palmeiras e tomou 3 do Fortaleza. De vez em quando o Tite erra lá no Mulambo também. O treinador do Galo vira e mexe também erra. Todo mundo erra. De vez em quando até o Guardiola erra. Tá num dia errado lá, tira o Bellingham sem querer para colocar outro e às vezes não dá. Às vezes o cara, às vezes coloca lá o De Bruyne não tá num bom dia e o jogo não acontece. Acontece. É muito raro, mas acontece. Então, o Paiva, na minha opinião, ontem errou, gente. Aí já vem gente falando aqui, você quer derrubar o treinador. Não quero derrubar o treinador. Vocês precisam entender, alguns de vocês, é que eu tenho opinião e comigo o papo é reto. Eu dei a minha opinião e eu acho que o Paiva mexeu errado sim. Mexeu errado sim. Por isso que eu tô falando pra vocês. Tá? Álvaro, mas ele só podia jogar 45 minutos. Ainda mais por isso. Você vai colocar o Paiê, que só pode jogar 45, já está sem ritmo de jogo, contra o time do Botafogo, que fisicamente todo mundo é maior do que os jogadores do Vasco, e a maioria deles mais forte. Não faz sentido. Qual que é a lógica? Pô, o cara tem qualidade técnica pra cacete. O que eu vou fazer? Vou esperar o segundo tempo, 5, 10 minutos do segundo tempo, os caras vão estar mais cansadinhos naquele pique já. Aí eu boto o meu craque, eu boto o meu 10, que aí ele tá um pouco sem ritmo, mas outros caras também já estão mais ou menos ali já na batida do jogo, já estão mais cansados um pouco, vai ficar parelho. E aí é onde a gente vai desequilibrar, porque o meu camisa 10 tem qualidade com a bola no pé. Então vocês entendem? Eu faria isso. Então já que o cara não tinha condições de jogar o jogo inteiro, pra minha opinião, botar ele logo de cara, então, portanto que ele não colocou ele logo de cara. Colocou ele depois que o Estrela saiu. Então vai ter que sair o Estrela, eu vou voltar a falar aqui. Colocaria ou o Zé Gabriel, colocaria ali ou o próprio Sforza. E aí na segunda etapa sim, né? Paiê, vem. Piton, volta para lateral. Vitor Luiz, muito obrigado pelo seu esforço, pela correria lá atrás. Vamos voltar ao esquema normal. Ou então, sei lá, não, entendi que o Adson não tá bem, então sai o Adson, entra o Paiê. Não sei, só um exemplo que eu tô dando. Mas eu acho que o Paiva mexeu errado nessa situação, gente. Mas não tô querendo queimar o treinador, não, sabe? Só para ficar bem claro. E o Léo Jardim falhou e falhou grande, tá? E outra coisa. Peço perdão a vocês por ter me expressado mal também, porque eu também erro. Todo mundo erra, né, gente? Todo mundo erra, é normal, mas assim, a gente tem que também botar a mão na consciência e entender também, né, que o cara também não é um deus, o Paiva não é um deus, ele errou. Tem gente falando assim, mas o Paiê tem que entender, um amigo veio aqui no comentário e falou, mas o Paiê tem que entender que ninguém é maior do que o Vasco, muito menos ele. Ok, isso eu concordo, ninguém é maior do que o Vasco. Romário não foi maior do que o Vasco, Edmundo não foi maior do que o Vasco, Dinamite não foi maior do que o Vasco, Coutinho não vai ser maior do que o Vasco, ninguém vai ser maior do que o Vasco. Nenhum jogador vai ser maior do que o clube que veste a camisa. Aqui no Vasco, pelo menos não. Pelo menos no Vasco, não. Todo respeito. Tem vários clubes de menor expressão que você pega um Felipe Coutinho, por exemplo. Todo respeito, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Bota a camisa do Juventude ou do Criciúma nele, ele é maior do que o clube. Desculpa. Pela história, pela vivência, por título, por tudo. Tem jogador, por exemplo, um Daniel Alves, dentro de campo, pelo amor de Deus, não me interpretem mal. Dentro de campo, o Daniel Alves dentro de campo é maior do que vários clubes aqui do Brasil. Tem 40 e tantos títulos. Então assim, o Paiê não é maior do que o Vasco. E nunca vai ser. E nenhum jogador pode ser, porque o Vasco é um clube gigante. Agora, não faz sentido você ter um jogador, você paga 1,5 milhão para ele, ele ficou lesionado, ficou 2 meses fora, voltou, teve um estiramento, ficou 5 jogos fora, o time brigando mais uma vez para não cair, o time tendo uma crise técnica sem precedentes enorme, aí você tem o seu craque e não coloca para jogar, não faz sentido. Né? Então já que ele não podia jogar 45, então não começava com ele desde o início, colocava ele na segunda etapa. Aí então para mim já não teve coerência aí, porque já que ele não podia começar desde o início, mas pôde entrar com 15 minutos, a conta não fechou. Porque aí depois teve que tirar ele para colocar outro. Queimamos uma substituição, jogamos fora uma substituição, colocamos um cara para tirar depois de novo, sendo que ele só podia jogar 45, então já botava ele direto já no segundo tempo. Direto. Entendeu, gente? Então, essa é minha opinião em relação a esse assunto aí, tá bom, gente? Então é isso aí, tá? Agora, tem gente criticando a torcida. Porque a torcida
aplaudiu, não sei o quê, porque é uma vergonha, porque isso não é Vasco. Olha só, pra mim, que não fui ao jogo, assisti aqui no conforto da minha casa, assim como a grande maior parte dos torcedores do Vasco, é uma coisa. Pra quem tava lá na colina, vendo o Vasco jogar, cantando, apoiando, se desgastando, você tem toda aquela adrenalina antes do jogo, pós-jogo, consegue o ingresso, não consegue, né? O transporte, vai dar tempo, não vai, não sei o quê, quero comer isso, quero comprar aquilo, quero comprar uma camisa, tem gente que foi pela primeira vez, toda aquela atmosfera que envolve, é um clássico, é Botafogo, não sei o que lá, tudo isso. Então o cara que tá lá, e aí de repente, porra, vê o Botafogo ganhando do Vasco dentro de São Januário, a torcida do Botafogo, né, falando que o Vasco ia jogar a Série B, falando que os caras, né, aquele terror, toda aquela palhaçadinha, que terror de calcinha também da torcida do Botafogo, mas a verdade é essa. Aí, mano, o Vasco faz o gol de empate, porra, dentro da colina, é normal, não tem... Gente, quem sou eu pra criticar o torcedor que tava lá ontem, que jogou o copo de cerveja pra cima, tirou a camisa e cantou o pula aí, deixa o Caldeirão ferver. Porra, é clássico. Caralho, vocês acham que algum torcedor do Vasco ontem então ia comemorar, fez um gol? Ah, não, mas só vitória importa. É claro que só vitória importa, mas pô, é melhor empatar com o rival do que perder dentro de casa pro rival. Porque empatar já é ruim, mas perder é desastroso. Vocês entendem? Então não dá pra criticar o torcedor ontem, que cantou, que comemorou, que jogou o copo pra cima e que depois de tudo isso aplaudiu, como o próprio Payet, que ficou pé da vida, ficou no banco, não quis conversa com ninguém, aí deu até dó que o Rossi chegou perto dele lá e ficou o Rossi com cara de cachorro, com causa da mudança, né? Lá com cara de triste do lado do Payet, e o Payet boladão, cheio de ódio, com o olhar fixo no campo. Acabou o jogo, o Payet deu a volta olímpica, 360, aplaudindo a torcida, agradecendo a torcida. A torcida devolveu, aplaudiu o Payet também. Outros jogadores aplaudiram a torcida, agradecendo o apoio até o final. E a torcida retribuiu, né? E só agora... Ah, Álvaro, mas isso não é Vasco. Claro que não. Só que a gente não pode... A gente tem que entender quem estava lá. Quem estava lá na colina. Quem vivenciou. Aquele momento daquele gol ali é um momento do desabafo. É do momento de, porra, vamos extravasar. Porque... é melhor empatar com o rival do que perder. É claro, é óbvio que a gente queria ter ganho, tá, gente? Então, só pra ficar bem claro aí que tem gente criticando o torcedor que comemorou depois do jogo ontem. Agora, eu também não comemorei aqui que nós empatamos, vocês viram. Eu ontem não abri vídeo aqui, é bairro, Botafogo, é bairro, deu Vasco, pô, não. Deu empate, eu abri o vídeo puto, porque levamos um gol que, porra, o Esforza tinha que ter subido no cara, ou então algum outro jogador mais alto, um zagueiro mais alto, que até um amigo falou que no comentário é verdade, poderia estar marcando o jogador que o Esforza estava marcando. Léo Jardim falhou, para não dizer um frango, falhou, uma falha gravíssima, né? O treinador mexeu errado, sim, nesse sentido que eu falei para vocês. Então toda essa salada aí, né, gente, né, corroborou com o que aconteceu. Agora, dito isso, eu quero passar para vocês um panorama. Eu tô demorando bastante para falar do Vasco, que é para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha só, gente. Dentro de casa, acompanhe uma arte na tela, meus queridos. Olha só, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conferir mais uma vez aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo, gente. Dentro de casa, o nosso Vasco já jogou 7 jogos. Tem um asterisco, né? Que é o Vasco e Flamengo no Maracanã, que é dentro de casa, mas não é, né? Porque assim, é aqui no Rio, né? A torcida do Vasco está acostumada com o Maraca, é a nossa casa também, né? Mas não é a colina, né? Não é a colina, né? Foi dividido igual a igual ali a arquibancada com o nosso rival. Enfim, mas esse jogo é para se esquecer da história também, mas paciência. Então foram 7 jogos de 21 pontos disputados dentro de São Januário, meus amigos. Peguem a visão, hein? Coloca atenção, você aí que está dirigindo, você que está estudando para ir para o colégio amanhã, amanhã tem prova, né? Você que de repente está estudando para o cursinho, está ouvindo a gente aí, né? Você que está me assistindo, coloca atenção, torcedor. 7 jogos, tá? Apenas 11 pontos. Contra quem o Vasco jogou, Álvaro Silva? Então, tá na tela, né, meus amigos? Vasco e Grêmio. Ali, né, parecia ser uma outra história aí esse ano, né? 2-1 Vasco dentro de casa, primeiro jogo, primeira rodada, né? Show de bola. Depois, na quarta rodada, nós jogamos contra o Criciúma, aquele 4-0 fatídico, né, que culminou com a saída ou demissão do Ramon Dias. A gente não sabe até hoje o que aconteceu na real. Depois, na sexta rodada, Vasco e Vitória, aquele triunfo, né, sobre o rubro-negro baiano para tirar a corda do pescoço, 2-1 Vasco. Depois no Maracanã, você já sabe, não preciso nem falar, vamos pular isso aí. Depois Vasco e Cruzeiro com Álvaro Pacheco, 0-0, numa partida muito pobre tecnicamente e faltou muito empenho, né, da parte do Vasco, sobretudo.
Depois aí pela 11ª rodada, aquela sensacional reviravolta, né? Aquele efeito fato novo, né? Quando o Paiva assume o comando do Vasco logo após Álvaro Pacheco deixar o nosso clube, o Vasco enfiou 4-1 de virada, né? Em cima do São Paulo, com o Caleri, né? Com os caras ali, com o Lucas Moura, né? Com o André Silva. Foi bacana aquele jogo. Aí, né? Nesse sábado, né, a gente volta de novo a tomar um tapa na cara da vida e se deparar com a porta na cara escrito bem grande, realidade, né? 1-1 Vasco, o Vasco saiu perdendo e acabou buscando empate no apagar das luzes, quase aos 40 do segundo tempo, graças ao nosso homem elástico, Hélio Pirata, o Verrete, né, um homem que briga pela artilharia, né, de um campeonato onde o time tem o pior ataque e a pior defesa, né? O Verrete tem que ser estudado pela NASA. Então, gente, 21 pontos disputados, nós só somamos 11. Não! Como diria aquele cara famoso aí, né? Não! Assim não! É verdade, gente, não pode. Gente, meus amigos, 50%, um pouquinho mais de 50% dentro de casa. Aí tem gente que fala assim, Álvaro Silva, mas calma, é o começo do campeonato, é o começo da temporada, tem os jogos fora de casa também. Rapaz, agora tem um problema maior ainda. Vou colocar uma outra arte do lado dessa que vocês já estão acompanhando, que são os jogos fora de casa, tá? Tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos fora de casa, ao todo já foram 13 jogos disputados. Nosso Vasco não tem nenhum jogo a menos no Campeonato Brasileiro, tá? Então, nos 13 jogos que o nosso Vasco tem, foram 7 dentro de São Januário com aproveitamento pífio, na casa de 50%. Fora de casa, o nosso aproveitamento, gente, ele não é 5%, ele não é 10%, ele não é 20%, não é 30%, ele não é 2%, ele não é 1%, ele não é 0,1%. Ele é um aproveitamento de 0,0000.0 elevado a zero potência. Isso mesmo, zero. Tá? Red Bull, Bragantino e Vasco, segunda rodada, 2-1 Bragantino fora de casa, no Nabia de Chedi. Vasco e Fluminense no Maracanã, campo neutro, mas na teoria é fora. 2-1 Fluminense no Maraca, né? Não sei se foi no Maraca ou foi no Newton Santos, não importa, o Vasco perdeu. Atlético Paranaense e Vasco, lá em Coritiba, 1-0 Atlético. Palmeiras e Vasco, lá em São Paulo, 2-0 Palmeiras, saiu barato, poderia ter sido mais. Juventude e Vasco, esse resultado foi um pouco mentiroso, eu acho que esse jogo poderia ter sido 2-1 Juventude ou 1-1 Vasco, tá mais... Enfim, 2-0 Juventude. Bahia e Vasco, o Vasco foi garfado, poderia ter sido 2-1 Vasco ou então terminado em 1-1. Vocês já sabem, mas o Vasco perdeu. Então, um time que tem um aproveitamento de 50% dentro de casa, dentro do seu caldeirão, diante da sua torcida, tá? E não buscou até agora a 13ª rodada do Brasileiro, sequer nenhum ponto fora de casa. Meus amigos, nós estamos falando aqui de menos de 1 ponto por rodada. São 13 rodadas disputadas e 11 pontos somados. Gente, isso é campanha de quê? Falem pra mim. Isso é campanha de Sul-Americana, de Libertadores, de título? Não, né? Isso é campanha de rebaixamento, meus amigos. Então, o sinal de alerta no Vasco já está mais do que ligado. A lâmpada já até queimou de tanto piscar aquele giroflex vermelho de alerta. Sabe quando o cara, aquele filme que o cara bota o giroflex, igual a Polícia Civil, põe o giroflex em cima do carro de polícia que tem um imã que fica ali girando? Pois bem, aquilo ali já até queimou de tanto piscar, porque o Vasco tem menos de 1 ponto por partida que entrou em campo. Álvaro, mas o ano passado o Vasco jogou 18 rodadas e somou 9 pontos e nós demos a volta por cima, contra tudo e contra todos, porque o Vasco é para quem acredita, é o time da virada. Calma, né? Calma. Ano passado era ano 2023, nós estamos no ano 2024. Era outra situação, outra diretoria, outra gestão, outros jogadores, já trocou muita coisa. Técnico, tudo, só não mudou a torcida, o resto mudou tudo. E outra coisa, hein? Então vocês vão ficar de braço cruzado esperando bater 2 raios no mesmo lugar? É isso mesmo? Vocês estão contando, desculpa do palavreado, já passou da... Vocês vão ficar contando com o ovo no bumbum, no fiofó da galinha?
Ah não, o ano passado com 18 rodadas no primeiro turno, 19 rodadas no primeiro turno, a gente ficou com 9 pontos só, mas depois do segundo turno a gente ganhou quase um aproveitamento top e aí conseguimos escapar na Bacia das Almas ali no final do segundo tempo do último jogo. Álvaro, mas esse ano a gente já tem 2 pontos a mais que ano passado e ainda faltam 6 jogos para acabar o primeiro turno. Então, eu vou falar para vocês o significado desse pensamento, com todo respeito quem pensa dessa forma, tá? Mas na minha opinião, isso se dá o nome de apequenamento da nossa instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem acha que é parâmetro comparar essa temporada de 24 na 13ª rodada com 11 pontos, com a do ano passado, 19 rodadas com 9 pontos, e ano passado a gente escapou. Quem acha que é parâmetro comparar, me desculpem. Mas isso então já é um exercício de apequenamento da nossa instituição, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então olha só, acorda Pedrinho, as horas estão passando, a gente sabe que você não fez essa merda toda que está aí, você está tentando limpar a faxina e se a gente descobrir parada errada com o senhor eu vou dar no meio, não quero nem saber, mas até isso aconteceu, torço por você, Pedrinho, olha. Você tem essa missão, meu camarada. Anuncia logo o Coutinho para dar um cala-boca no torcedor. Anuncia logo o Souza, o Teixeira, que já está escrito nas estrelas, que vão vir junto também, né? Já anuncia logo aí, logo de cara, de bate-pronto também aí o Emerson Rodrigues, tá? Porque senão vai dar ruim. Galera, já falando em jogadores, falando que que pode dar ruim ou não, tá? Eu quero atualizar vocês, viu? A gente tomou conhecimento, tá? De que o André Ramalho tá próximo de acertar com o Vasco. Mas ele vai vir, já fechou, Álvaro? Não. Calma, não está sacramentado ainda. Pode sacramentar nas próximas horas, próximos dias, tá? Mas parece que o jogador vê com ótimos olhos, sim, a possibilidade de vir jogar no Brasil, vestir a camisa do Vasco. A proposta que o Vasco colocou para ele, praticamente recusável, muito parelha com o que ele ganha hoje jogando na Europa, tá? No atual campeão holandês no PSV Eindhoven. Só para ficar o registro aí, com passo de espera, seria um jogador maravilhoso para chegar no Vasco, ambidestro, né? Tem uma bola aérea sensacional, embora não seja grandalhaço, tem 1,82, é alto, mas não é tão gigante, para os parâmetros de hoje, né? Todo mundo é torre, todo mundo é gigante. Ah, é só pegando um gancho aqui, né? Pegando um gancho aqui, só rapidinho, vou abrir um parêntese maluco aqui, tá, gente? Tem muita gente que bate na tecla aí de que goleiro, para ser bom goleiro, tem que ter 2 metros de altura hoje em dia, tá? Vamos parar com essa palhaçada aí, tá? Vamos parar com essa palhaçada aí, tá? Com essa palhaçada aí, tá? Porque o Tafarel, o Cláudio Tafarel, para quem não sabe, tem 1,81, tá? Só. O Iker Casillas, quem não conhece ele, quem é a geração Nutella de agora, tá chegando agora aí, não sabe de nada de futebol ainda, só conhece Mbappé, Bellingham, né? Esses caras, né? Iñaki Williams. Dá um Google aí, Casillas. Tá? Um dos maiores goleiros da história do Real Madrid. Só isso, Real Madrid e Espanha. Campeão na Copa do Mundo 2010. 1,79 m. Tá? Kasper Schmeichel, goleiro da Dinamarca. Pegou demais ontem na Eurocopa. Pegou demais. É uma pena que a Dinamarca foi eliminada. Um monstro no gol. 1,83 m. Então parem com essa palhaçada de que jogador bom tem que ser gigante, viu? Já começaram com essa palhaçada no gol. Né? Desde que a seleção botou o goleiro de 2 metros de altura lá, o Alisson, ele é um ótimo goleiro, mas todo jogo que a gente precisa que ele use esses 2 metros dele, igual contra a Bélgica, ele pulou e não pegou. Aí falam, nem se tivesse 2 goleiros pegavam essa bola. Mentira, que eu já vi goleiro de 1,70 m fazendo milagre. Quando o cara é bom e ponto. É posicionamento, é impulsão, é agilidade, é uma série de fatores. A mesma coisa se agrega na zaga. Fizeram essa lavagem cerebral na galera ainda em questão de goleiro, agora estão fazendo essa lavagem cerebral em questão de jogador de linha. Estão botando na cabeça da turma que para ser bom zagueiro tem que ter 1,90 m. Isso é conversa fiada também, viu? Isso é conversa fiada também, viu? Se eu começar a fazer uma lista aqui, eu vou pegar uma lista de zagueiros do mundo inteiro, multicampeões da porra toda, que tinham na casa de 1,78, 1,80, 1,85, no máximo. Então vamos dar uma segurada. Agora voltando ao assunto, André Ramalho está muito perto então de acertar com o Vasco, tá? Meio campista, Robert Pereira, tá perto também, ele foi oferecido para o Vasco. A gente não sabe quanto ele quer ganhar de salário, se ele está realmente disposto a vir, porque quem ofereceu ele para o Vasco foi o empresário, isso é um movimento normal. Os empresários pegam, saem oferecendo para vários clubes. Aqueles clubes que tiverem interesse retornam a ligação e fazem a sondagem. Se for do interesse de ambas as partes, a negociação avança. Se a negociação avança, aí o jogador fala se ele tem vontade de jogar naquele clube ou não. Se ele fala que ele não quer, que ele não está afim, né, encerra a tratativa com aquele clube e parte para outra.
É assim que funciona. Então, vamos aguardar, mas teria sido oferecido, mas a expectativa para nós torcedores do Vasco é que o Vasco deve anunciar nessa semana jogadores, né? No plural, jogadores. Gente, dito isso, agora mudando de assunto, é o seguinte, hein? Ó, só pedir perdão, hoje eu tô de boné de novo, né? Porque o meu cabelo tá uma juba. Tô que nem o jogador e não sei que juba que tem. Então, eu sou o Álvaro Juba, não tô com uma cabeleira enorme, preciso cortar meu cabelo, eu sou chato. Eu gosto de cortar com o meu barbeiro, então eu não tive tempo para ir lá e um abraço pro meu querido barbeiro Wellington aí. Não tive tempo de ir lá, então por isso que eu tô de bonezinho maroto aqui, porque meu cabelo tá feio, né? Dando aquela disfarçada. Galera, é o seguinte, olha só. Vasco e Fortaleza, tá? Próximo dia 3 de julho, conhecido como quarta-feira agora, tá? Isso mesmo, quarta-feira, 3 de julho agora, temos já Vasco e Fortaleza aqui em São Januário. Torcer pro Estrela tá bem. O Pikachu levou cartão hoje, ficou fora desse jogo, isso é bom, tá? Porque o Pikachu também dá uma fumacinha, quando ele tá inspirado ele é chato, ele corre pra caramba, né? Então é uma boa notícia pra nós, tá, gente? Olha só um registro aqui, antes do jogo do Vasco, antes do jogo do Botafogo e do Flamengo, né? Nesse meio de semana aqui no Rio, tá? Todos esses jogos vão haver uma apresentação das Forças Armadas Brasileiras, tá? Fazendo uma homenagem, tá, às forças expedicionárias do nosso exército, tá, do exército brasileiro na década de 80, tá, só para ficar o registro aí em relação ao nosso Vasco. Então vai haver a banda militar tocando ali no gramado antes do jogo do Vasco, do Urubu e do Botafogo durante os jogos desse meio de semana, em homenagem, né, às forças armadas, né, do nosso país aí, os expedicionários, né, da década de 80. Dito isso, meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre a tabela do campeonato. Não, da tabela não, já eu vou falar da tabela. Olha só, galera, eu quero só atualizar aqui o MT, né? O Vasco concluiu aí a transação, o MT agora é jogador em oficial do Santa Clara, o clube ao qual já tinha feito um empréstimo com o Vasco, já tinha renovado por 2 vezes. Agora o atleta está sendo transferido em definitivo para o clube português com contrato até 2026, ainda rimou, né? Fato é que o Vasco deve ficar com 45% dos direitos econômicos do MT. MT, boa sorte, que Deus te abençoe, continue jogando sua bola aí na terrinha em Portugal, Papai do Céu continue te iluminando, que você tenha a cabeça no lugar, a baladinha na hora certa, no dia certo, valeu, mano? Joga sua bola, sabe por quê, MT? As portas podem se abrir para você, você pode galgar, ir para outros clubes melhores, ganhar mais dinheiro, conseguir aí realizar seu sonho dentro do futebol e também ajudar o nosso Vasco, que ainda tem 45% dos seus direitos econômicos, né? Então pode pingar um dinheiro aqui no Vascão, então boa sorte ao MT. Galera, agora é o seguinte, hein? Falando aí de aniversariante, né? Quem completou aniversário nesse domingão foi o nosso querido Ramon Menezes, né? Isso mesmo, ele completou 52 anos, o nosso Vasco parabenizou ele nesse domingo, ele que com a camisa do Vasco entrou em campo em 270 ocasiões, marcou 96 gols e 57 assistências, tá? Ele é o 17º maior artilheiro da história do Vasco da Gama, jogou na seleção brasileira no ano de 2001, chegou à seleção, jogou titular, enfim, grupo, né? Só não foi para aquela Copa do Mundo de 2022 que a seleção era sensacional. Fato é, meus amigos, fato, eu acho que foi, enfim, independentemente, a seleção brasileira, se não foi, tinha tudo pra ir também, se foi, me desculpem, tá? Campeão brasileiro de 97, campeão carioca de 98, Libertadores em 98, Rio São Paulo em 99, Taça Rio e Taça Guanabara 98 e 99, então meus parabéns ao nosso querido Ramon Menezes, tá, gente? Olha só, hein, quero dar os parabéns também, vocês viram no início do vídeo, né, eu coloquei os gols das meninas, né, meus parabéns para as meninas que foram até Coritiba, elas que jogaram aqui no Rio semana passada, enfiaram uma goleada de 5-1 no Coritiba, né? Meus amigos, e olha só, o Vasco foi até Coritiba, as meninas, né? E enfiaram outro 5-1, tá? Num agregado de 10-2, o Vasco avançou e está garantido também na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Então, meus parabéns às meninas aí, né? Que são comandadas pela treinadora Verônica, né? A equipe que entrou em campo hoje, que conseguiu essa classificação maravilhosa para o nosso Vasco, né? Foi encabeçada pela goleira Deca, a lateral Índia, dupla de zaga Vilmara e a Lidiene, né? A Maiara, né? A Emily, a Sara e a Carol ali na meiuca, e um ataque ali com a Graciela, né? Deixa eu ver aqui, com a Larissa e a Mavi, né? Isso mesmo, a nossa Maria Vitória, a nossa artilheira. Então, meus parabéns às meninas da Colina, que Papai do Céu continue abençoando vocês. Pedrinho, se você já olha para essas meninas, continue olhando com bastante carinho, tá? Fortalece o futebol feminino do nosso Vasco, que é uma parte muito importante, e as mulheres merecem ter voz, merecem disputar esporte em alto nível, e a gente quer ver o nosso Vasco disputando nas cabeças, tá? Porque o Vasco, gente, é isso, o Vasco é gigante, tá? Então a gente quer ver o Vasco disputando tudo no masculino, quer ver o Vasco ganhando, disputando tudo no feminino, no basquete, sabe? Se tiver vôlei, no vôlei,
no esporte paralímpico, na natação, na ginástica. Isso é Vasco da Gama. Então, meus parabéns às meninas da Colina, né? A equipe comandada pela treinadora Verônica. Meus amigos, agora dito isso, né? A gente deu aí as honras para as meninas da Colina que arrebentaram na tarde desse domingão. É o seguinte, hein? Segue na tela o panorama da rodada, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro após as partidas. Lembrando que teremos nessa segunda-feira Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque às 8 horas da noite. Tivemos nesse sábado Vasco e Botafogo 1-1 aqui no Rio, em São Januário. Cuiabá, lá na Arena Pantanal, 1-1 com Red Bull Bragantino. Tivemos um empate hoje no domingão pela manhã, né? O Atlético Mineiro, duelo de Atléticos. Mineiro e Goianiense empataram também em 1-1. O Grêmio, né? No duelo dos desesperados, empurrou mais um pouquinho o Fluminense, né, de terceira divisão, lá para a lanterna do Brasileirão. Isso é muito bom, notícia maravilhosa, né? Isso aí o Mário Coelho podia colocar, comemora a família, Fluminense e lanterna. Isso aí o Mário Coelho podia colocar, ia ficar maneiro, hein? Brincadeiras à parte, o São Paulo enfiou 3-1 no Bahia, bem feito pro Bahia, né? Bem feito, né? Acho que agora não teve jogador expulso, né? Talvez seja por isso, não sei. Fortaleza venceu o Juventude por 2-1, Juventude que tá vendendo caro todo jogo, dá trabalho demais esse Juventude, hein? O Criciúma empatou com o Internacional em 1-1. O Vitória da Bahia perdeu para o Furacão por 1-0 lá no Barradão, tá? E o Urubu Mulambo da Gávea, infelizmente, fez a parte dele e venceu aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Cruzeiro, tá, gente? É como eu já mencionei, teremos nessa segunda Palmeiras e Corinthians às 8 da noite no Allianz Parque, em São Paulo. E a tabela ficou da seguinte maneira após os respectivos resultados da 13ª rodada. O nosso rival é o 20º, ó, quem dera fosse. Nosso rival é o primeiro colocado com 27 pontos, o Botafogo é o segundo com 24, o Bahia é o terceiro também com 24. O Palmeiras que vai jogar na rodada, vamos torcer pro Palmeiras amanhã empurrar-lhe uma goleada, empurrar o fumo no Corinthians, para eles encostarem no Urubu, passar o Botafogo sem gás e afundar ainda mais o Corinthians para a zona do rebaixamento, tá? Palmeiras tem 23, o Furacão é o quinto, tem 22, o São Paulo é o sexto com 21, o Cruzeiro é o sétimo com 20, o Fortaleza é o oitavo também com 20, o Bragantino é o nono com 19. O 10º colocado é o Internacional com 18 pontos, o 11º é o Galo Mineiro também com 18 e o 12º com 16 pontos é o Juventude. O Criciúma é o 13º com 13 pontos, o Cuiabá o 14º também com 13 e o Vitória da Bahia é o 15º com 12 pontos. O nosso Vasco da Gama está na 16ª colocação com 11 pontos somados. Na zona do rebaixamento, o Atlético Goianiense também com 11, Grêmio que venceu nesse domingo tem 10 pontos, o Corinthians que vai jogar ainda diante o Palmeiras nessa segunda é o 19º com 10 pontos e o Fluminense de terceira divisão é o 20º colocado com apenas 6 pontos somados. Gente, na moral, eu como vascaíno tô louco pro Fluminense cair. É claro, pro Vasco ficar, porque não vai adiantar nada também eles caírem e nós cair junto. Aí, porra, aí não vai ter nem graça, né? Que graça vai ter, né? Torcer pros caras cair. Agora, olha só, hein? Olha só, hein? Só um parênteses, que doideira, né? Os caras ganharam Libertadores. Primeiro turno aí de 6 pontos até aqui. É muito louco o futebol, né, gente? É, eles que não abrem o olho, não. Gente, olha que o problema do Vasco tá muito sério. Olha só. Todo mundo já jogou, gente. Todo mundo tem 13 jogos, com exceção do Palmeiras e do Corinthians que vão jogar nessa segunda-feira. Aí temos aí o Internacional que tem 11 jogos. O Criciúma tem 11 jogos. E o Grêmio que tem 11 jogos, gente. Tá? O restante... todo mundo já jogou, tá? Então temos 3 times brigando, não, 2 times brigando na parte de baixo da tabela, que tem jogo a menos, tá? E o Vasco jogou todos os jogos e só fez aí 11 pontos em 13 jogos. Então é pontuar ou pontuar. É obrigação vencer o Fortaleza na próxima rodada na Colina Histórica. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou ficando por aqui nessa noite de domingo, quase finalzinho de domingo aí, início de segunda-feira. Uma ótima semana para todos nós que se inicia. Que Deus nos abençoe, que tudo dê certo, né? O alinhamento solar das estrelas, as energias, independentemente do seu credo, da sua fé, do seu religião foi bom, hein? Falei igual árabe, né? Da sua religião, né? Tudo de bom pra você e eu fico por aqui, porque enquanto houver um coração infantil... tô de Inglaterra hoje, vocês viram a virada da Inglaterra, hein? Foi top, hein? Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!